Fala, galerinha, amantes da matemática. A nossa aula de hoje é uma aula para os alunos do primeiro ano. Lembrando que os alunos do nono ano poderão rever o conteúdo, conceitos básicos, e o aluno do segundo e terceiro ano poderão estar revendo os problemas e funções. Bem, antes de começar a nossa aula, peço para os senhores que se inscrevam no nosso canal, dê bastante like aí nas nossas videoaulas para ajudar aí o professor a estar estudando o canal, tá certo? Eu espero que essa aula possa ajudar vocês de uma maneira simples. Eu estou tentando fazer com que vocês entendam como se fosse o professor na sala de aula e eu aqui dando aula para vocês, ok? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a aula de hoje, uma função afim ou uma função do primeiro grau. Na função afim, é toda a função escrita nesse formato aqui, ó. F de x igual a x mais b. Sabe-se que uma função do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta, que eu vou estar mostrando para vocês. E alguns pontos importantes que vocês devem observar, eu coloquei aqui nesse quadro, que vocês devem ter como conceitos básicos para resolver este problema. Então, vamos lá. O f de x, para quem não sabe, seria o conjunto domínio. Todos os valores que eu colocarei lá na função f de x terá uma resposta no y, que é o contradomínio, que será a sua imagem. Então, só para vocês entenderem, o a que fica do lado do x, ele é o coeficiente. São todos os números que estarão esperando um valor para x. O b é um valor fixo, é uma constante, é um número que está lá, tá certo? Por exemplo, esta função aqui, f de x, é igual a 3x menos 6. Ou, eu posso escrever como y é igual a 3x menos 6. Para que vocês entendam isso, é o seguinte. Se eu inserir um valor x aqui, eu vou obter uma resposta, que é o valor numérico. Essa resposta, ela estará no contradomínio um valor de y, ou seja, o y é igual à resposta do que terá obtido quando eu substituir o x por um número qualquer. Ah, professor, beleza, eu entendi. Então quer dizer que se eu colocar 1 aqui, seria 3 vezes 1, menos 6, daria menos 3. Quem é o y? É menos 3. Então por isso que a função f de x, não é isso? O valor que eu colocarei em x irá substituir x e terá uma resposta que será o valor y. Show, gostei. E continuando a nossa aula, vocês precisam fazer a representação gráfica. A representação gráfica, ela é fácil de ser feita. Existem duas maneiras de ser feita. Uma é fazendo uma tabela e montando o plano cartesiano, tá certo? A outra são conceitos básicos, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Para vocês entenderem o que eu estou explicando, significa que essa função f de x, ax mais b é uma função afim do primeiro grau. Qualquer valor que eu inserir em x terá uma resposta y. Então eu crio uma tabela aqui, ó. Qualquer valor que eu colocar no x, eu vou achar o valor numérico e vou ter como resposta o valor y. Ah, entendi, professor. Então é assim. Quer dizer que os valores que eu colocarei aqui vai me dar uma resposta na substituição, resolvendo a operação, e terei o valor y. Isso mesmo. Então olha só, preste atenção. Eu peguei esta função aqui, 3x menos 6, está aqui, 3x menos 6. Vamos fazer da seguinte maneira. Alguns professores fazem a tabela com 5 números. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Alguns professores ele começa no menos 3. Aí a tabela fica perfeita, fica toda bonitinha. Mas tem alguns gráficos que terão os valores muito grandes e aí fica um pouco difícil de montar. Mas eu coloquei aqui um exemplo básico. Então quer dizer que o meu domínio é menos 1. Substituir o x por menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. Como o valor fixo é menos 6, menos 3 menos 6 dá menos 9. Ou seja, quando eu tiver o meu x menos 1, o meu valor y será menos 9. Então aqui eu tenho uma coordenada, x e y, ou seja, x e y. Então esse valor aqui seria
menos 1 e menos 9. A primeira coordenada está ok. A segunda coordenada, se eu colocar no meu x o 0, aí eu vou substituir o x aqui por 0, 3 vezes 0 dá 0, e 0 menos 6 dá menos 6, ok? Então, se o meu x for 0, o meu y vai ser menos 6. Então, esse ponto aqui, ele é 0 e menos 6. Por último, se eu colocar o valor x 1, então 3 vezes 1, 3, menos 6, 3 menos 6 dá menos 3, e a minha resposta ficaria aqui, ó, 1 e menos 3, então 1 e menos 3. Confere? Então, para se construir uma reta, eu preciso de no mínimo 2 pontos. Então, eu tenho um ponto 1, ponto 2, um ponto 3, tracejei a minha reta. Tá certo? Lembrando também que quando a função, o AX, sempre o AX, quando o AX for maior que 0, essa reta ela é crescente. Quando o AX é menor que 0, essa reta é decrescente. E quais são os valores quando ele é maior que 0? São os valores positivos. 1, 2, 3. E os valores menor que 0 são os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Então, aí também já é uma opção para você entender que gráfico é esse. Se ele é subindo ou se ele é descendo. Se o gráfico, o AX for positivo, então essa reta ela é subindo. Tranquilo? Outra coisa importante que nós também devemos ver é o coeficiente linear. O coeficiente linear, ele é o ponto de interseção no eixo Y. Aqui o ponto de interseção no eixo Y. Então esse ponto aqui, ele é chamado de coeficiente linear, tá certo? E quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear sempre será o B. Mas quem é o B, professor? O B é a constante, ó. Menos 6, menos 6. O coeficiente angular, ele é o ponto de interseção no eixo X. Ele é dado por menos B sobre A. Também chamado de raiz da função. Para você achar a raiz da função, é só pegar a função e igualar a 0. Tá certo? Então, olha só. Uma maneira de fazer o gráfico com tabela. A outra maneira de fazer o gráfico para conceitos básicos de provas de concursos, vestibulares, essas coisas todas, eu preciso apenas de 2 pontos como conceito básico para fazer essa reta. Então eu peguei aqui um exemplo. Dada a função f de x igual a 2x menos 1. Então, observa-se o seguinte. Eu já sei que o coeficiente linear ele é igual a constante, então aqui é menos 1. Tranquilo? Eu já sei que esse A aqui, ele é positivo. Então, se ele é positivo, essa reta é crescente. Agora eu preciso fazer o coeficiente angular ou o zero da raiz, a raiz da função. Então, olha só, se eu desejar achar a raiz, é só pegar 2x menos 1 igual a 0. Então, 2x menos 1 igual a 0. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Pega esse elemento e joga para o segundo membro. 2x é igual a 1. X é igual a 1 sobre 2. Então, esse aqui é a raiz da função. Professor, e se eu fosse fazer pelo coeficiente angular? Dá para fazer, ó. Coeficiente angular é igual a menos b sobre a. Menos da fórmula. O b é menos 1. E o A é 2. Então, isso aqui vai ser igual, menos vezes menos vai dar 1 sobre 2. Então, o coeficiente angular é 1 sobre 2, a raiz é 1 sobre 2. Agora, vamos montar esse gráfico sem fazer a tabela. A tabela fica a critério do cliente. Vamos lá. Fez o plano cartesiano, chamo de x e chamo de y. Pega-se os pontos que foi exposto para vocês agora, que é o coeficiente linear. Que é o coeficiente linear? Menos 1. Então está aqui, menos 1. Vamos colocar bem aqui. Menos 1.
Agora você pega o coeficiente angular ou a raiz dessa função. Aqui é 1 sobre 2. Então vamos supor que aqui seja 1, a metade 1 sobre 2, não é isso? Então vou colocar aqui 1 sobre 2, que é 0,5. Está aqui o ponto. Os dois pontos que eu preciso para desenvolver essa reta. Aí você pega, já observa que essa reta é crescente, aí só faz tracejar as coordenadas. E a reta está bonitinha aí. Tá certo? Então a reta foi feita apenas por dois pontos. Agora, se eu quiser fazer com a tabela, eu terei todas as coordenadas com exatidão, ou seja, o 1 com o número que será exposto aqui, o 2 com o valor de y, o 3 com o valor de y e assim por diante. Então, desta forma eu terei meu gráfico. Duas maneiras. Com tabela você terá todos os pontos com exatidão e a sua reta não ficará tortinha como essa aqui, se você colocar da maneira correta. Mas se você apenas quiser achar a reta, é só trabalhar por esses dois pontos. Ok? Coeficiente linear e coeficiente angular. Agora, vamos fazer um exemplo aqui com vocês. Bem, pessoal, agora eu vou fazer aqui um exemplo com vocês. Faça o gráfico da função f de x igual a 2x mais 4. Beleza. Eu vou fazer das duas maneiras para vocês entenderem. Primeiro caso, com os pontos de interseção. Segundo caso, com a tabela. Então, vamos fazer o primeiro caso. Vocês observar que é simples. Eu preciso de alguns pontos como referência nessa função. Vamos lá. O coeficiente linear. Coeficiente linear. O y é igual ao b. Quem é o coeficiente linear? É o ponto de interseção do eixo y. Quem é esse ponto? É o b. Então, olhe para a função aqui, ó. Então, eu tenho ax mais b. Então, o meu b sempre será um número que está sozinho, sem nenhuma variável do lado. Então, o meu b é 4. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Meu ponto de interseção, 4. Agora eu preciso do coeficiente angular, ou zero da raiz. Eu não sei qual que vocês possam preferir. Eu, particularmente, eu faria o zero da raiz. Então, o coeficiente angular é igual a menos b sobre a. Só para vocês terem consciência do que é coeficiente angular. Menos da fórmula. O b, ele é o 4. E o a é o 2. Simplifica esta fração. 4 dividido para 2 é igual a menos 2. Mas se eu quiser a raiz dessa função, é só pegar o 2x mais 4 igualar a 0. Resolve a equação. 2x é igual, aqui é positivo, vem para cá, fica menos 4. O 2 está multiplicando, passa dividindo. E o meu x é igual a menos 2, que também é a mesma consideração. Então, o meu x é menos 2. Então, vou colocar 1, 2. Menos 2. Daqui o meu ponto de interseção, daqui o meu ponto de interseção. Observa que se essa função ela é positiva, então ela é crescente. Então você já está observando que a reta aqui ela vai ser crescente. E está pronto o gráfico, apenas com dois pontos. Por determinação de reta, nesse conceito de reta. Para uma reta existir, você precisa apenas de dois pontos. Já aqui na tabela, você pode montar todos os pontos que a reta propõe para vocês. Em algumas situações, o professor pede para você colocar vários números. Então, eu colocarei aqui, aproveitando aqui esses pontos, 1, 1, 2, 3, 4, aqui o 0, o 1, o 2. Então, aqui eu tenho menos 1, menos 2, o 0 e o 4. Bora verificar como é que fica aí. Então, vamos lá.
menos 2. Menos 2. Quando eu substituo aqui duas vezes menos 2 mais 4, eu terei que ter uma resposta aqui no y. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4 mais 4, então a resposta aqui vai ser 0. Então, se o meu x é menos 2, o meu y é 0. Então, o ponto de coordenada está aqui. Se for menos 1, então vai ficar 2 vezes menos 1 mais 4. 2 vezes menos 1 dá menos 2 mais 4. E menos 2 mais 4 vai ter 2 como resposta. Então, quando for 1, ele vai ser 2 como resposta. Então, se meu gráfico estiver feito, esse cara aqui seria o nosso ponto de referência. Quando for o 0, então 2 vezes 0 mais 4. 2 vezes 0, 0 mais 4, a resposta vai ter 4. Então, quando for 0, vai ser 4. E aí, 2 vezes 1 mais 4. 2 vezes 1, 2 mais 4 é igual a 6. Então, quando for 2, ele vai ser 6. Então, 5, 6. Então, você vem aqui, deixa eu ajeitar aqui o pontinho. Pontinho. 6. Certo? Também existe uma lógica, espero que vocês possam estar entendendo. Observa-se que aqui no x, os elementos eles estão aumentando de 1 em 1. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, certo? Já aqui no eixo do y, aqui na coluna y, observa-se que os números eles vão aumentando gradativamente de 2 em 2. Então 0, 2, 4, 6. Então, sem fazer o cálculo, eu já sei que quando o x for 2, a resposta vai ser 8. Quando for 3, a resposta vai ser 10. Quando for 4, a resposta vai ser 12. Quando for 5, a resposta vai ser 14. E assim sucessivamente. Ok, galerinha? Espero que essa aula possa ter ajudado aí na construção do gráfico para vocês. Então, fique com Deus e até a próxima aula. Fui!